também estamos aqui hoje para bater aquele nosso papo, aquela nossa conversa maravilhosa a respeito de tudo aquilo, sabe, que nos é lícito falar. Tudo aquilo que nos faz bem, que ilumina o nosso entendimento, que nos traz segurança. E eu já vou agradecendo aí pelos novos inscritos, o canal está crescendo. Muito obrigada a todos pelo carinho, tá? Por todo o amor de vocês, por nos receber, né, dentro da sua casa, aí no seu lar, no seu aparelho de telefone, no seu trabalho. Muito grata, viu? Grata a todos vocês que fazem parte desse sonho e desse crescimento. Olha o tema de hoje: o propósito da morte e o efeito da ressurreição. Amados, isso aqui é o princípio de tudo. E eu vinha pensando, né, como que existe ainda tantas pessoas confusas no que diz respeito a esse feito, a essa ação. E eu falei, nossa, é incrível, porque realmente são sementes lançadas que vão germinar e que no tempo certo irão frutificar. É assim a palavra. Só, amados, que houve um propósito para o qual, lá, né, no princípio foi nos falado que ele enviou o seu filho, tudo aquilo que a gente já sabe, aquela cartilhazinha. E aí, então, para quê? Mas Jesus esteve aqui, ele se fez carne, ele habitou entre nós, e foi muito lindo, ele curou, ele fez milagres, e qual era o propósito? Amados, Cristo veio cumprir a lei. Isso é fato. Ele veio cumprir porque ninguém conseguia cumpri-la. Não é assim? Nós já estamos carecas de saber disso. Ele disse que o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Então quer dizer, ele pôs fim à lei, mas isso só se torna justiça para aqueles que creem. Quando eu creio que Cristo morreu e ele cumpriu tudo que nós que eu falo, os seres humanos da época, não somos nós, Jaqueline, você que me ouve, que me assiste. Eu digo o povo de então só receberam esse efeito porque eles creram, amados. Hoje, quando alguém fala, você não toma Páscoa, você a ceia, né? Você não se batiza, você não circuncidou, não. Olha a minha justificação. Está entendendo? O propósito da morte e o efeito da ressurreição. Olha por que eu sou justificado. Porque eu creio que Cristo cumpriu. Uma vez cumprida, ela foi encerrada. Ele não me deixou dívida para pagar. Eu não tenho que fazer nada, porque Cristo já fez por mim. Parece repetições, mas, amados, há muitos que ainda não sabem o propósito da morte. O porquê que Cristo morreu. Por que tudo isso aconteceu? Amados, ele morreu num cumprimento. Para que hoje nós possamos ser justificados, nós temos que crer nisso. Essa é a base do Evangelho da Graça de Deus. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A justiça de Deus está sobre a minha vida, porque quando alguém me questiona, quando alguém fala o porquê que eu não pratico as leis judaicas, as cerimônias judaicas, tudo aquilo que está na Bíblia, mas está na Bíblia. Nós já sabemos diferenciar, dividir o que era para fulano, o que era para ciclano, não é assim? A graça de Deus colocou todos os is com seus pinguinhos certinhos, não deixando margem de dúvida, sabe? Então, nós hoje somos justificados, porque nós cremos nesse efeito. Esse efeito chegou a nós, amados. Não foi por nós não estávamos lá, nós não participamos daqueles milagres, nós não vimos a ressurreição de Lázaro, a gente não estava lá quando falou, não, Barrabás, Jesus, nós não estávamos lá. Mas o efeito daquela cruz,
Tudo o que Cristo cumpriu, o que Jesus cumpriu naquele ato, o efeito é até hoje, ele é eterno. Porque diz que foi pelo único sacrifício. Não vão haver outros sacrifícios. Ninguém pode fazer sacrifício para ser salvo, para alcançar benefícios. Ninguém. Porque diz que o dele foi eficaz, único e eficaz. Ou seja, não precisa que ninguém faça mais nada. Ele se deu por nós. Eu não sei como você recebe isso nesse dia. As pessoas que estão novas, que ainda não ouviram falar disso, que estão sendo atraídas pelas boas novas, tenha segurança, sabe? Crie raízes profundas nesse evangelho, porque ele é o único que traz paz e descanso para nós. A gente não fica mais agitado de um lado para o outro, correndo, sabe? Num desespero, num frenesi, querendo alcançar alguma coisa. Porque Cristo já alcançou todas as coisas e esse efeito lá atrás, amado, está sobre nós aqui no século 21. Não muda, não acabou o efeito. Sabe? Não encerrou para aquele povo. Aquele povo não eram privilegiados porque estavam lá naquele evento. Não. Pelo contrário. Cristo é tão maravilhoso. Ele é tão generoso. Ele é tão bondoso, maravilhoso, sabe? Ele é tudo de bom. Que você vê com um único sacrifício, amor. Eficaz, eficiente, não precisa de ajuda, não precisa de auxiliares. Isso vai por toda a eternidade. Aonde houver um eleito, um escolhido, um predestinado em amor, aquele efeito da cruz está sobre ele. Está sobre eu, está sobre a minha família, sobre a minha casa. Ah, porque Cristo não morreu por você? Claro que não, quem não sabe? Eu não estava lá, mas eu já existia no mundo espiritual. Sabe? Os espíritos estavam prontos, amados. Ele disse que os nossos espíritos estavam prontos. Então, nós já habitávamos com Cristo. Uma vez, ele enviou esse espírito aqui, a esse mundo, e então ele se revestiu de carne, hoje se chama Jaqueline. Mas eu sempre existi com Cristo. Eu sou uma com Cristo. Você é um com Cristo. Ninguém pode mudar isso, amado. Por um pensamento, por uma opinião, por um entendimento. Não pode se modificar o efeito da cruz. Eu não posso dizer que aquilo ali foi para aquela geração, que a salvação só chegou àquele povo, porque aquilo ali era para... Não. É muito além, é muito abrangente, é muito maior, é muito mais poderoso. Não depende de nós, sabe? Se eu achar alguma coisa, não muda o que Cristo fez. Se eu falar alguma coisa diferente daquilo que está escrito, não muda o que Cristo fez. Houve um propósito na morte e ele se cumpriu e ele se encerrou. E o efeito dele se estende ao século 21, ao século 2050, 3030, 4500, 10.000. Nunca cessará. A graça de Deus é eterna, o favor imerecido é eterno. Ele está sobre nós e é por isso que nós estamos aqui hoje, queridos. Essa fé que nos move, essa ousadia no falar, sabe? Nos bons combates da fé, é ali que prova o amor de Deus estampado em cada um de nós. Eu não posso anular de maneira nenhuma aquilo que o único fez e só ele poderia fazer. Glórias a Deus. Eu sou muito grata a Deus. Eu sou imensamente, sabe, feliz por saber que esse amor me alcançou você, a nossa família, a nossa casa. Confessamos todos os dias que a nossa família é bendita, porque foi assim que nós lemos. Que somos abençoados, porque é assim que nós cremos. Por causa de um sacrifício único, eficaz, não haverá outro. Nunca mais você vai ver ninguém morrendo pelo sacrifício de um povo, de uma nação. Nunca mais, amados. Se encerrou, foi suficiente. A graça de Deus nos basta.
Olha como é forte isso. Basta! Eu não preciso de subterfúgios. Eu não preciso de inteligência humana, sabe? De grandes revelações humanas para que isso entre no meu coração, enraize, sabe? E me deixe convicta de que só Jesus podia fazer e ele o fez. E que não deixou um dever de casa para ninguém fazer, sabe? Ele não deixou nada para ninguém cumprir, para terminar, para refazer, para consertar. Não. Ele disse, a minha graça te basta. Essa graça que me cobriu. Hoje, aqui no século 21, é ela que governa a minha vida. É ela que nos governa em todo o tempo. Que nos traz maturidade, sabedoria, entendimento. Então, amados, o cristão, aqueles que estão salvos, aqueles que são filhos, e eu digo isso porque tem os que não são. Nós sabemos também, a maturidade já chegou à nossa mente, e nós já sabemos, ele disse que conhece os seus. Então, se ele conhece os seus, é porque tem os que não são seus. Então, quando essa maturidade chega a nós conseguimos falar isso com clareza, com humildade, não há orgulho, sabe? Nós não somos prepotentes, arrogantes, não. É com toda a humildade, sabe? Com toda a gratidão que a gente fala ao povo de Deus. Mantenha a sua confissão firme na graça de Deus. Fale daquilo que está cheio o teu coração. Transborde-se de gratidão. E nada de especulação. Porque fulano disse, porque ciclano falou, porque eu acho que é assim, tem coerência, tem razão. Não. Torne-se todos os homens mentirosos e verdadeiro o Senhor. Ele é verdadeiro. Ele fez. Foi suficiente. Não precisa de ajuda. Foi ele. É ele. Sempre será. Sabe, nós somos aqui filhos, amados, bem cuidados, bem nutridos com essa palavra que nos dá vida. Amados, isso é uma herança. Pensa bem, eu estava pensando hoje de manhã, eu tenho uma dívida com você. Digamos que eu tenho que te pagar R$200. Eu vou lá e te pago os R$200. O que eu te devo mais? Nada. Se outra pessoa vier pagar minha dívida, não vai adiantar. Você pode até receber os R$200 e ficar caladinho, mas a dívida já foi paga. Aqueles R$200 não mudam o fato de eu ter pago a minha dívida com você. Você foi espertinho, você deu uma volta no fulano, você além de 200 ficou com 400, tudo bem, mas não anula a minha dívida que eu paguei com você. É assim que está acontecendo nos dias de hoje. Cristo quitou, pagou, justificou, somos justificados pelo feito lá da cruz. E hoje vem um monte de gente querendo pagar a dívida. Sabe? Não, eu dou 100, eu dou 200, eu dou 500, eu dou 1000. Gente, você só está gastando inutilmente o teu dinheiro porque a dívida já foi paga. Você está compreendendo? Isso é graça. O preço foi pago. Tudo que você fizer agora, você está fazendo inútil, sabe? Você está gastando o seu tempo, você está gastando o seu dinheiro, você está gastando a sua oportunidade de crescer em outras áreas, fazer outras coisas, você está perdendo tempo, porque a dívida está quitada. Enquanto você não tiver essa convicção, enquanto você não tiver essa certeza, você sempre vai ficar, sabe, cocheando entre dois pensamentos. Todo mundo que chegar com uma nova historinha para boi dormir vai te enredar, vai te tirar do foco, vai deixar você disperso. Ué, mas eu tinha minhas convicções tão firmes e agora eu estou cheia de dúvida. Claro! Você deixou de fixar os teus olhos naquilo que é graça, naquilo que é favor, naquilo que é benefício. E você começou a querer ver um jeitinho que as outras pessoas dão nas situações. Não há jeitinho, amados. Ele já deu o jeitão dele.
Ele é o cara, o dono da banca, sabe? É ele que disse, haja luz. Ele disse, ó, era treva. E eu disse, haja luz. É assim que Deus faz. É assim essa transformação em graça. Outrora em trevas, sem conhecimento, sem sabedoria. O olho tapado, o entendimento obscurecido. E quando a graça chega até nós, a luz, a vida, e essa vida é em abundância. Sabe? Tome posse disso. Viva isso. Não fique mais, sabe, agitado, querendo soluções que não tem, querendo descobrir um grande fato que não existe. O fato é que nós somos justificados pela graça, pelo sacrifício, pela morte, pelo propósito daquela morte e pelo efeito que até hoje está em nós. Ninguém pode transpor isso. Ninguém pode mudar isso. Ninguém pode anular isso. Você vê como é poderoso esse Deus? Como é forte esse Deus? Como essas palavras são maravilhosas? Ele disse que ninguém pode nos separar do amor dele. Ninguém te separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É nada, é ninguém, é coisa nenhuma, é nenhum fato, é nenhum descobrimento novo, sabe? É coisas maravilhosas demais, amados. Se agarre a isso, sabe? Mantenha-se firme. É triste quando a gente vê, sabe? A pessoa ia tão bem. A pessoa, sabe, estava num caminho tão pleno, tão maravilhoso. E de repente, oh meu Deus. Aí a gente lembra lá daquela instrução aos Gálatas. Ó insensato Gálatas, o que vos fascinou? É assim, é um fascínio, é uma cegueira, sabe? É uma idolatria humana. É uma necessidade de coisas palpáveis e visíveis. Não, porque Tomé, você tem que crer, você tem que ver Tomé para crer. Amados, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu não estava lá, eu não vi, eu não participei, mas eu creio, porque esse efeito está na minha vida até hoje. E é ele que me faz crer e ter as minhas convicções bem firmadas. Continue firme, não se canse. Sabe, não vai ficando aí pelo meio do caminho. Não vai achando que tá bom, que tá suficiente, que você já sabe de tudo. Eu já ouvi isso, eu já sei disso, eu não quero mais ver isso. Amados, eu preciso ouvir todos os dias isso. Para que cada vez mais isso penetre o meu pensamento, o meu entendimento. Que essas raízes vão cada vez mais ficando firmadas, enraizando, absorvendo todo o meu ser. Para que eu todos os dias abra a minha boca e diga muito obrigado, Senhor, porque eu estou coberta pelo efeito da cruz. Aquele ato me justificou. Hoje eu sou o que sou pela graça de Deus. É desse jeito. São essas convicções, são essas afirmações que tem que estar em nós todos os dias. Eu não cesso, para mim não é cansativo, não me enfada, sabe? Eu não fico, é a mesma coisa. Por favor, me diga a mesma coisa todos os dias. E que essa mesma coisa continue edificando o meu ser, para que eu continue sempre no bom e reto caminho do Senhor. É isso que eu quero. Eu não quero nada de novo, amado, eu não quero nada, eu não vejo nada, eu não sou curiosa, eu não sou fofoqueira, eu não quero saber de nada. Eu já tenho o meu dicionário, eu já tenho o meu livro de receita, sabe? Eu já tenho o meu alimento, eu já tenho aquela porção que eu preparo todos os dias e me alimento dela. Porque é por ela que eu estou de pé. Porque é por essa palavra que eu tenho vida em abundância. É essa palavra que diz a mim, você é fraco, mas eu estou te dizendo, você é forte. Sabe essa palavra? Sabe aquilo que vai entrando nos momentos de combate da vida? Porque aqui, meu amor, o negócio é punk.
aflições. No mundo tereis aflições. Oh, e como? E como vencer isso? E como falar, estou indo para o combate, porque eu já sei que eu sairei vitoriosa. Como ter essas bases firmadas em Cristo, se eu não tiver um guia? Se eu não tiver aquele, sabe, que por meio dele conduz a minha vida? É isso. É ânimo, é força. Tu és corajoso, tu és valente. Já venceu, já deu certo, já é teu, tome posse. Oh, amados, como eu preciso ouvir isso todos os dias. Eu preciso me alimentar todos os dias disso. E é assim o povo da graça. É um povo que não cessa em se alimentar de coisas que nos deixam fortalecidos. E o que nos deixa de pé é a nossa fé, que todo o propósito foi cumprido em Jesus, que tudo está encerrado em Jesus, a dívida foi paga e esse efeito chegou a nós, filhos, herdeiros. Quando você herda alguma coisa, você não trabalhou para ter aquilo. Sabe? Deixar um carro e uma casa. Você não colocou uma gota de suor naquilo. Você herdou. Deu para entender? Foi isso. Deus nos deixou como herança. Nós recebemos essa herança da parte de Deus, amado. Sem que fosse preciso a gente construir nada, comprar nada. Ele nos fez herdeiro. Como não ser grato? Como não precisar ouvir essas palavras? Sabe, a minha mente, para minha mente ser renovada todos os dias com esse entendimento. É só isso. Estejais satisfeito com o que você tem. Não cobice o que é de ninguém. Você já tem o que é teu. Já foi lhe dado. É um benefício, é um favor. Então, amado, viva com gratidão. Sabe, receba esse privilégio, receba esse amor, essa misericórdia, receba, viva como um eleito, viva como um herdeiro, como um filho, usufrua com sabedoria, com mansidão, com domínio próprio, com sensatez. É isso que ele espera de um filho. Não queira criar, inventar, ser o melhor em nada. Aliás, ele disse que quem quer ser o maior, que seja o menor. Se a gente seguir a cartilha, nós teremos bom êxito em tudo que formos fazer. Receba essa sabedoria no teu entendimento, sabe? Deguste, creia, porque só é capaz de receber essa justificação aqueles que creem. Assim é? Assim eu creio. E é por isso que nós nos reunimos aqui virtualmente, mas nós nos fortalecemos um ao outro com essa fé, com essa palavra. Continue aí, amados, porque eu daqui, você daí, nós vamos nos fortalecendo nessa graça de Deus. Amém? Receba um grande beijo da sua irmã em Cristo, Jaqueline Moraes. Muito bem-vindos a esse canal. Nós estamos aqui todos os dias. Canal Graça Sem Retoques. Todos os dias tem uma mensagem direcionada à nossa vida, ao nosso crescimento, a um aconselhamento, sabe? A um despertar. Igreja em Espírito e em Verdade, o nosso canal de pregação, sabe? De explanação do Evangelho. Esteja firmado, se inscreva, curta, compartilhe, comente, divulgue, seja um colaborador, um cooperador do Evangelho da Graça de Deus, amados. Nós estamos juntos e misturados. Quinta-feira eu estou aqui de volta, eu e meu esposo, Geraldo Moraes. Estamos firmados e arraigados, presos eternamente nesses feitos que chegou